Meu nome é Raquel Fukuda. Bem-vindos ao Festival FIMA, na edição de 2021. Eu vou me apresentar primeiro e depois a gente vai falar sobre o nosso workshop de hoje e onde eu vou falar sobre pitchings para projetos de animação. Então, eu trabalho como produtora de animação. Eu estou no mercado já há mais de 12 anos. Comecei como animadora, trabalhando em séries e longas-metragem. E atualmente, além de fazer produção de séries e curtas também, eu sou professora no curso de pós-graduação no SENAC e também ministro workshops, palestras e aulas em cursos livres, como na Quanta Academia de Artes e na EPAC. Então, vou compartilhar minha tela para a gente ir para o conteúdo. Bom, o workshop de hoje é sobre pitching de projetos de animação. Então, eu vou falar alguns tópicos que são bem importantes antes de a gente entrar na parte formal de como apresentar um projeto de animação num pitching, né? A gente tem vários modelos para a gente fazer um pitching de animação, dependendo de onde a gente fizer esse pitching e também para quem a gente estiver apresentando esse pitching, né? Tem os pitchings que a gente apresenta em eventos de animação, às vezes são em reuniões rápidas, né, de 15 minutos, 15, 20 minutos, às vezes a gente apresenta num palco, onde a gente tem uma estrutura de slideshow, ou a gente tem um recurso, né, de poder usar o computador para auxiliar a gente a apresentar. Tem o famoso pitching de elevador, onde a gente faz um pitching de 5 minutos, rapidamente, enquanto a gente encontra um potencial cliente ou player rapidamente, então o pitch tem que ser rápido. Então, tem vários modelos de pitching. O pitch que eu quero trazer para compartilhar com vocês hoje nesse workshop é um pitch mais estruturado, onde você tem a oportunidade de ter de 7 a 10 minutos para apresentar, e você tem o recurso de multimídia para te auxiliar, né? Ou seja, você vai ter o suporte de um PowerPoint, onde você tem um material que você preparou previamente para poder te auxiliar. Porém, você tendo esse material, fazendo essa apresentação que a gente vai mostrar hoje, isso vai servir para você fazer outros derivados para outros pitchings também. Então, por isso que é bem importante. Antes de mudar a tela, eu vou falar um pouquinho de algumas dicas que eu vou compartilhar de pitchings que eu fiz, de pitchings que eu participei como júri, de vários dicas de amigos, de vídeos que eu já vi, de pitches que eu assisti, enfim. Eu vou tentar sintetizar em alguns tópicos as principais dicas para quem está começando, né, a preparar o pitching, ou para quem já fez e quer aperfeiçoar, ou mesmo para quem já faz e também quer ter outras dicas, né? Então, os principais pontos. Primeiro, é muito importante você saber para quem você está fazendo esse pitching. Ou seja, conheça a sua audiência, conheça o canal para qual você está fazendo essa apresentação, se é um canal, se é uma produtora, se é um investidor. Mesmo que você faça o mesmo pitching de apresentação, esse material que é o Pitch Bible, a Bíblia de Pitching, você precisa dar uma variada dependendo de quem é o público para o qual você está apresentando, né? Então, se é, por exemplo, para um canal, é legal você conhecer profundamente o canal para qual você está fazendo essa apresentação, até para você saber se o seu projeto ele realmente se alinha ao criativo que aquele canal tem, né? Para aquele momento. Ou se é para uma produtora, se esse projeto realmente vai interessar aquela produtora, se ela é focada em projetos infantis, se ela é focada mais em projetos de ação, que é mais adolescente. Então, primeira coisa, conheça para quem você está fazendo esse pitch. Segundo, o tipo de conteúdo que está sendo veiculado no canal, ou que as produtoras estão
produzindo. Dá para você, se você não conhecer a produtora pessoalmente, dá para você acessar o site, ver que tipo de projetos que eles estão produzindo no momento. Então, verificar o tipo de conteúdo para qual você está fazendo o pitch, né? A sua audiência. Verifique e se certifique se o projeto que você está contando ela realmente fala com o seu target. Ou seja, se o seu projeto de animação ele tem um público adulto, tem um público adolescente, ou pré-adolescente, ou infantil, ou pré-school, você precisa se certificar se você está contando pela perspectiva daquele target, né? Se realmente faz sentido você realizar esse projeto para o público que você está, que é o seu objetivo, né? Não apresentar um projeto que é claramente para um público infanto-juvenil e tem um roteiro mais ácido, que é para um público um pouco mais velho. Então, deixar ele. O seu projeto tem que estar falando com o seu target. Porque isso é uma das coisas que mais salta aos olhos quando você está apresentando um pitching, no sentido negativo do. Eu vou colocar aqui a palavra como player para generalizar o público para o qual você está fazendo esse pitching, tá? O player, ele vai identificar claramente se você realmente está falando ou não com o target do seu projeto. Então, isso é bem importante estar bem definido. Uma coisa importante também, quando você está fazendo o pitching do seu projeto, é falar um pouco sobre você. Porque tanto quanto conhecer o seu projeto, os players, eles gostam de conhecer a pessoa por trás do projeto, o criador. Então, é bom você falar um pouco como criador da série, ou como produtor ou roteirista da série. Se você for a pessoa que estiver apresentando, é interessante você começar a falar um pouco também sobre você, rapidamente, claro, um pouco do seu repertório, um pouco do seu background, por que esse projeto ele só poderia ser feito por você, as coisas que te conectam com o projeto. Quanto mais afinidade você tiver com o projeto, melhor. E isso vai ser mais visível. Então, projetos que falam um pouco sobre a própria vida do criador, são projetos realmente de muito sucesso, porque ninguém melhor que ele, o criador, para saber, para contar um pouco dessa história. E além de você falar dessas coisas singulares que tornam o seu projeto único, é interessante você também personificar o seu personagem dessa sua série, né? Em que sentido? Por exemplo, o criador do Bob Esponja, ele, como todos conhecem, ele é um biólogo, e ele demorou anos para vender essa série do Bob Esponja. Mas essa série tem tudo a ver com o background dele, com o repertório dele, quem ele é, onde ele queria chegar com essa série. Ele era um profundo conhecedor, ele é um profundo conhecedor de todos os elementos que compõem essa série, por ele ser biólogo. Então, qualquer pergunta que fizerem para ele sobre essa série, ele vai saber responder. E ele conhece o universo melhor do que ninguém, porque tem muito a ver com a própria história dele como criador. Então, você pode, claro, fazer um projeto, escrever histórias as quais você não viveu efetivamente, mas é claro que se é uma série que fala sobre você, é muito mais verossímil e é muito mais fácil, nesse sentido, vender a série para alguém, quando você estiver fazendo esse pitch. Então, além de você se colocar no projeto, é importante que você tenha muito claro o que é o projeto, sobre o que é o projeto, conhecer bem o universo, os personagens, ter isso tudo muito claro. Isso é importante também para quando você estiver falando sobre cada tópico durante o pitching, você ter uma clareza sobre esses aspectos, né? Então, se você está falando dos personagens, ter uma clareza sobre isso.
Quando for falar do universo, também. Quando for falar da história, de como vão se desenrolar as histórias através dos episódios ou da primeira temporada, falar claramente e objetivamente. Porque durante a apresentação de pitching, é sempre a gente fala que é a ponta do iceberg de tudo que vai acontecer durante a série, mas nesse momento do pitching são só tópicos, os tópicos principais, os tópicos mais relevantes. Outra dica também, não tenha medo de você mostrar a sua ideia, de você fazer um pitching para os seus amigos, para os seus familiares. Mostrar a sua ideia faz parte do processo. Não tenha medo que alguém vá roubar a sua ideia. Isso é um temor que muitas pessoas têm, mas a gente sempre fala que isso acaba travando o processo de desenvolvimento natural do seu projeto. Porque para quanto mais pessoas você fizer o pitching, e isso inclui seus familiares e amigos, melhor você vai ter desenvoltura para apresentar esse projeto e você vai lapidando conforme você vai apresentando por conta do feedback que você vai recebendo, né? Entrando um pouco no conteúdo do que seria essa Pitch Bible, você precisa ter muito claro o logline desse projeto, ou seja, o que seria o logline? Em uma única frase, contar sobre o que seria a sua história. Um exemplo, o filme... o filme não, vamos colocar um exemplo. A série de animação Flapjack. Conta a história de um menino e seu amigo marinheiro que vivem aventuras num porto. Suponha que essa seja a logline. Ela tem que sintetizar exatamente o que você vai ver na série e de uma forma, uma frase muito curta. Então, através dessa logline, você já sabe exatamente o que vai ser, o que você vai esperar encontrar nesse projeto. Entender exatamente por que essa história precisa ser contada. O que tem de diferente na sua história? Pode ser uma história que tenha um personagem principal e seu companheiro que seja um cachorrinho e eles vivam num universo que seja uma casa no interior e vivam ali as aventuras. Esse tipo de história já foi contada várias vezes, mas não por isso que o seu projeto ele não seja válido. Na verdade, ele é muito válido porque existe particularidades nesse projeto que só você pode contar. Então, por mais que pareça uma história que você já ouviu antes, é importante você frisar por que ela é diferente e por que ela merece ser produzida. Então, isso você tem que ter claro na sua cabeça também. Em relação aos personagens, falar exatamente quem são esses personagens, fazer uma breve descrição. Fulano de tal, colocar uma imagem e descrever o personagem rapidamente, descrever os protagonistas e falar como eles se relacionam também, como é a relação entre eles durante a história. Porque as pessoas, os players, quando eles estão assistindo a esse pitching, a gente quer se ver nessa história, a gente quer ter uma relação emocional com essa história que você está contando. Então é muito importante quando você está descrevendo os seus personagens, o design deles, eles transpareçam tudo que você fala a respeito do personagem. Então, se ele é bravo, se uma característica forte do personagem é ser bravo, coloca ele numa pose ou numa expressão em que mostre isso, né? Se a pessoa é mais ingênua ou mais tímida, colocar o personagem numa pose que transmita isso visualmente. Isso é muito importante. Referências. Quando você está fazendo uma primeira apresentação de um pitching, normalmente você não vai ter o roteiro inteiro desenvolvido, todos os personagens desenvolvidos, às vezes você não tem nenhum trecho de um teaser feito. Então, é muito importante que você coloque, e você deve colocar referências visuais, mas que sejam referências que tenham a ver com o seu projeto.
seja referência de direção de arte, seja referência de cenário, seja referência de animação, estilo de animação que vocês querem, não só a técnica, mas o timing de animação. Pode ser filme também. Se você imagina que um filme, um live action, tenha referências boas que se aplicam ao seu projeto de animação, não tenha medo de citar. Referências são muito importantes. Inclusive, construir um pequeno modboard é muito importante para as pessoas que estiverem vendo essa apresentação entenderem onde você quer chegar com esse projeto. Durante a apresentação, é óbvio que você vai estar nervoso, mas por isso vale a prática, fazer várias vezes, fazer o pitching várias vezes para várias pessoas, para você ir ganhando confiança, para você tentar transmitir otimismo e você, claro, tentar ter um bom humor durante a apresentação. Claro que você tem que tomar muito cuidado com as piadas, se você for contar alguma, para que não ofenda ninguém, mas é muito importante você apresentar de forma leve esse pitching. Por isso que é bom você fazer várias vezes. Não precisa ser uma bíblia enorme. Normalmente a gente trabalha com 5 a 6 páginas, no máximo 10 páginas, é uma coisa muito simples, que vai servir apenas como suporte para o que você está falando. Outros pontos importantes para você se sair bem no pitching. Além de conhecer profundamente seu projeto, esteja preparado para perguntas, porque normalmente os players fazem perguntas depois que você começa, depois que você termina a sua apresentação. E não tenha medo de pedir feedbacks também, se por acaso for muito objetivo ou se não foi suficiente os feedbacks que você recebeu durante o pitching. Não tenha medo de perguntar outras coisas mais para aproveitar também a oportunidade de estar à frente a pessoas interessantes de canais para as quais você está apresentando o seu projeto. E lembre-se, para finalizar, que nenhum pitching é perfeito. Então, não tenha medo de errar, façam vários pitchings, porque só com a prática que vocês vão melhorar, até, é claro, vender o projeto. Eu trouxe aqui algumas referências e depois a gente pode colocar no canal para vocês acessarem. Essa é uma tela do Cartoon Pitch Pro, que é um site chamado Cartoon Pitch Pro. E tem um tópico que eles falam que é o The Ultimate Animation Pitch Bible Guide. E eu trouxe para vocês porque é uma checklist bem concisa do que seria importante ter numa bíblia de pitching. Então, o eye-catching art. Vocês precisam, mesmo não sendo desenhistas, tentar fazer uma apresentação que tenha artes interessantes. Então, vocês podem pedir para alguém desenhar para vocês, ou vocês podem pegar referências na internet que façam sentido. Mas tentem manter uma unidade na apresentação, tentem criar uma direção de arte, fazer os slides com uma fonte legível. Tentem não somente cuidar da parte de conteúdo de texto, mas também colocar ilustrações, cuidar do design para que quem estiver assistindo, que seja agradável de ver, que tem a ver também, claro, com o projeto que você está apresentando. Segundo tópico, brief descriptions. Então, você ter realmente todos os tópicos que você for apresentar, você apresentar de maneira clara, de maneira concisa, porque essa apresentação de pitching vai ser somente um suporte para a sua fala. O importante é você falar. Nunca colocar muito texto nos slides. Sempre trabalhar com imagens. Isso é o mais importante. Seguindo, standout characters. Quando você estiver apresentando seus personagens, é interessante você, como eu havia citado, colocar os personagens numa forma, numa pose, numa expressão que transmitam os sentimentos deles, para que a gente, vendo o personagem, a gente consiga entender
um pouco de como o personagem é, um pouco do emocional dele. E colocar também de uma forma interessante e uma forma, às vezes, engraçada para que desperte o interesse de quem estiver assistindo. Seguindo, o set the stage. Descreva de maneira única como que é esse universo, o qual estão inseridos os seus personagens. Então, como eu tinha dito, por que esse personagem e essa história, eles são únicos? E também falar sobre como são seus personagens, descrever o universo e também falar como eles se relacionam, os personagens entre si e como eles se relacionam dentro desse universo. E como eles citam aqui, como as regras desse universo afetam seus personagens. Então, teve casos, por exemplo, em que o universo, ele tinha, num caso de um projeto, né? As leis de física desse universo, elas não funcionam como as leis da física que a gente conhece no nosso universo. Então, os personagens, eles não tinham necessariamente, eles podiam voar, por exemplo, porque não tinha essa lei da física. Então, isso afeta diretamente no modo como os personagens andam ou nas roupas que eles vestem. Então, isso é importante você citar quando você estiver falando sobre o seu projeto. Que as leis são diferentes. Poderia ser qualquer outra coisa. Poderia ser um universo onde não escurecesse nunca, onde não tivesse noite e os personagens desconhecessem esse conceito, onde fosse dia sempre tivesse luz solar. Isso afeta diretamente em como os personagens se relacionam, como eles são, inclusive eles, por exemplo, poderiam não ter esse estágio de dormir, eles não precisariam dormir, não sei, é um exemplo. Mas pensar nisso, nas as leis que permeiam esse universo e como elas afetam o seu personagem. Colocar o sample episodes, colocar então um breve logline. E também, se você tiver tempo de falar, uma breve sinopse, algumas sinopses para a pessoa também entender como vai se desenrolar as histórias ao longo da temporada. E muito importante, claro, colocar o seu contato, normalmente e-mail, né? Mais importante, ou o site, se você tiver, e se você tiver algum parceiro também, algum estúdio coprodutor, ou se você já tem um canal interessado, colocar essa informação também. Uma coisa importante que não está descrita aqui é que na capa do projeto que você estiver apresentando, é muito importante já colocar junto com o título, colocar quantos episódios são e a duração de cada episódio. Mas a gente vai ter oportunidade de falar sobre isso mais à frente. As telas que eu vou compartilhar agora, elas foram elaboradas pelo Cartoon Brew na parte educacional por uma produtora chamada Tandy Vollenbroek, que ela é fundadora do estúdio Pupil e é curadora de um festival chamado Click Kaboom, que é o Amsterdam Animation Festival, e é também membro da Academia Holandesa de Cinema. Então, nessa matéria, que é muito interessante, e eu fiz um compilado de alguns slides, eu vou explicar um pouco sobre cada um deles. É muito interessante como ela aborda a forma como se faz o pitching, e é bem didático, e por isso que eu acho interessante compartilhar e explicar para vocês como é a estrutura de formatação de uma Bíblia de pitching. Então, a Bíblia de pitching, como eu disse, ela tem que ter poucas páginas, porque a sua apresentação ela vai ter mais ou menos de 7 a 10 minutos. Então, coloque que você vai ter mais ou menos um slide para cada minuto que você falar, mais ou menos, né? Então, a primeira página seria o welcome. Você coloca o título do seu projeto, né? Numa fonte, ou se tiver um logo pronto, coloque ele nessa primeira página, coloque o personagem, e nessa
nessa primeira folha seria como a capa do filme. Então, tem que estar os personagens principais, eles têm que estar numa pose ou expressando algo que transmita o que é a série, né? Ou o que é o longa, ou o que é o curta de animação. Seria a capa do filme, seria aquela imagem sintética que resume o que é o projeto. E o título. É interessante também colocar nessa folha, nessa primeira página, justamente o seu nome como criador e colocar o número, a quantidade de episódios, se for, no caso, uma série de animação, e a minutagem. Isso é bem importante ter. Numa segunda folha, aqui a gente tem o Personal Note, que é justamente você colocar a sua informação, você como o seu nome como criador. Não necessariamente precisa colocar uma foto sua, nada disso. Eu acho mais efetivo colocar o nome na primeira página, o seu nome como criador. Na terceira página, a gente coloca o logline, quem é o seu target, isso é muito, muito importante você colocar logo no início. E a duração, nesse caso, a gente já colocou na primeira página, então não é necessário repetir. Então, nessa terceira folha, eu colocaria a logline, quem é o seu target, se é um pré-school, se é um infanto-juvenil, se é um público adulto. Alguns casos de série é bom especificar até a idade, se é de 0 a 3, de 4 a 7, especificar esse range, isso é bem importante. E colocar uma imagem também. Sempre a cada slide, não deixar só um slide só com texto. Sempre procurar colocar alguma imagem nele. Apresentar o personagem principal no outro slide, ou personagens principais, caso tenha. Então, você vai colocar aquela pose, onde o personagem está transmitindo exatamente quem ele é, a imagem tem que falar sozinha, você tem que falar por si. E aí você não vai colocar a descrição do personagem no slide, você vai falar sobre ele. Então, você vai estar vendo esse personagem ou os personagens principais, e você vai estar falando sobre ele. Meu personagem, ele é uma criança que tem 3 anos ou 4, ela tem pais divorciados, mora sozinha, mora com a mãe e tem um gato de estimação. Enfim, você vai descrevendo, falando um pouco sobre esse personagem enquanto a imagem dele está aparecendo somente. No outro slide, você vai falar sobre o universo. Então, coloque uma imagem que represente esse universo. E seria interessante colocar já uma imagem em que tenha o personagem aplicado no cenário, que seria um exemplo de direção de arte que você imagina para o seu projeto. Seria interessante colocar nesse slide. E aí você fala sobre como é o universo, as leis desse universo e como os personagens se relacionam dentro desse universo. No outro slide, você pode colocar os personagens secundários, tá? A gente não costuma colocar todos os personagens que aparecem em todos os episódios, são os personagens secundários que eles são frequentes em outros episódios, né? Que são tão importantes quanto os principais, mas eles são personagens secundários. Também colocar só a imagem deles e falar brevemente sobre cada um deles. No outro slide, você pode colocar designs, que seriam referências, outras referências, né? Referências de animação. Então, você pode falar, eu quero que minha animação seja em 2D, seja cutout e tenha uma técnica de misturar 3D com 2D para os personagens e cenários. Eu acho que Gumball é um excelente exemplo para isso. Então, nessa parte, você coloca essas referências. Você fala que o estilo de animação seria de Gumball, mas eu prefiro que o estilo de linha de personagens seja estilo Adventure Time, por exemplo, né? Então, você vai trazer várias referências para
para essa apresentação. Caso você tenha... Aqui eu colocaria um outro slide que seria umas 3 ou 4 sinopses, né? Você coloca brevemente o que é e fala um pouquinho a respeito, nunca lendo o que está escrito no slide. Numa outra folha, se você acredita que esse projeto pode ser um transmídia, ou você já tem planos de tornar um projeto multiplataforma, então seria a hora de colocar aqui de uma forma ilustrada, lógico, né? Falar, esse projeto ele pode se desdobrar num jogo, e o jogo já está em andamento, ou a gente tem planos de fazer esse jogo. Ou esse projeto a gente pensa em licenciar, então vai ter vários bonequinhos, porque é um projeto pré-school. Enfim, se você tem ideias de como desdobrar o seu projeto, você pode colocar nesse slide. Por fim, você coloca o time que compõe o seu projeto, né? Se você já tem o diretor, ou o produtor, ou o roteirista, quem são, se é relevante você apresentar eles, por exemplo. Se você não sabe ainda quem é o roteirista, ou se você não tem um produtor ainda, você não coloca, não é uma coisa obrigatória, você só coloca se for para deixar mais encorpada a sua apresentação, se for realmente importante. Então, você coloca uma fotinha ou faz um desenho dessa pessoa e coloca ali. E, por fim, agradece uma imagem final e coloca o seu e-mail de contato, o seu site e, como eu falei, se tiver algum parceiro já nesse projeto, algum produtor, algum canal, esse é o momento de colocar para falar, olha, eu já apresentei esse projeto, já tem pessoas interessadas e são essas aqui. Agora, falando do pitching. Você tem duas formas de fazer esse pitching. A gente está falando desse pitching que a gente tem um momento onde a gente pode estar, que tem um computador e uma plataforma para você ter como suporte, tá? Então, você pode fazer essa apresentação sentada ou pode fazer essa apresentação em pé. Quais seriam as vantagens e desvantagens para cada uma delas? Sentado, você vai se sentir mais confortável, você não vai estar se expondo tanto, e o foco, quando você está sentado, sempre vai estar na sua apresentação. Então, vai ser o slide que vai chamar mais atenção que você, e as pessoas não vão estar focando a atenção na sua pessoa, né? E claro, aqui a gente vê alguns papéis, um caderninho, algumas anotações. Se você está sentada, você tem o suporte da mesa para deixar várias referências ali, uns notes para você pegar e lembrar. Você pode fazer umas cartelinhas. Todo o material de apoio vai estar ali no seu alcance, né? Se você estiver sentada. Se você estiver de pé, em contrapartida, o foco da sua apresentação vai estar inteiramente voltado para você. E então, o que seria importante você lembrar? Como vai ser a sua linguagem corporal? Porque as pessoas vão estar olhando, então você tem que pensar como que eu vou me comportar também, como que eu vou explicar o projeto, né? Então, o foco vai estar em você, você não vai ter tanto espaço, você não vai ter que ter na mão de material assim, você pode ter um iPad, de repente, para você acompanhar o que está sendo mostrado na tela, ou você pode ter uma mão livre, né? Provavelmente você vai estar com um microfone, então você imagina que tem uma mão livre para olhar um caderninho, caso você tenha alguma dúvida, ou você pode ter uns papeizinhos e fazer cada um de uma cor para lembrar os slides, né? E você tem o seu bolso para poder guardar as coisas, né? Então, essas seriam as duas opções de fazer o pitching. Aqui, a gente traz aquela parte que eu citei de falar sobre você. Então, esse é o momento. Então, você fala, nossa, eu já tive... Fala um pouco sobre o seu background. Fala, eu já tive envolvido em outros projetos, eu já ganhei prêmios relevantes, eu já fiz matérias, eu tenho muitos seguidores nas mídias sociais, já participei de vários projetos interessantes,
eu tenho alguns coprodutores ou distribuidoras ou canal já junto comigo nesse projeto. Já apresentei em outros lugares e as pessoas gostaram por isso e aquele motivo. O projeto já está há algum tempo, eu já estou produzindo ele há 5 anos, já apresentei em X lugares. Tem alguns festivais e alguns eventos de animação em que você pode escrever o seu pitching e só pelo fato de o seu pitching ter sido escolhido para ser apresentado já é uma coisa muito importante a ser considerada, e você pode falar que já participou de pitchings, por exemplo, no Rio to See, ou em outros eventos internacionais que você pode ter inscrito o projeto por pitching e ele ter sido selecionado. Então, esse é o momento, brevemente, claro, antes de você fazer a apresentação do projeto formal, de falar um pouquinho sobre você, rapidamente. O que fazer e o que não fazer? Nesse exemplo aqui que a apresentadora, ela optou por fazer o pitching de pé e não sentado. Então, vamos começar pelos dons. O que você não pode fazer, ou o que é aconselhável você não fazer durante a apresentação de pitching? Não colocar nenhuma roupa que esconda muito o seu rosto, onde as pessoas não consigam identificar quem é você, né? Então é legal você, de repente, não estar com um boné ou alguma coisa no cabelo ou no rosto, ou um encharpe ou um lenço, alguma coisa que te camufla muito, porque as pessoas querem ver você e você quer ser visto. Por quê? Porque você faz um pitching. Aí você está num evento, por exemplo, você saiu do palco, alguma pessoa se interessou que não estava ali no júri, por exemplo, e gostou do seu projeto. E ela estiver passando ali no corredor, ela vai te abordar. Ela fala: nossa, eu gostei dessa pessoa, eu gostei do projeto, vou entrar em contato com ela. Se fica difícil entender quem que está lá apresentando o projeto, é mais difícil você se tornar visível para as pessoas, por exemplo, durante um evento onde você está vendendo o projeto, onde você está lá para isso. Então, sempre se coloque nessa postura acessível e também se mostre acessível, né? Então, não se camufle. Uma coisa importante é quando, às vezes, aconteceu também de chamar a pessoa para vir para o palco para mostrar, para apresentar o pitching, e aí a pessoa vem com mochila, com mala, com não sei o quê, e joga tudo ali e faz a apresentação correndo. Dá a entender que a pessoa está com pressa, que quer sair logo dali, que não está confortável, que trouxe a casa inteira. Não, você pode levar a casa inteira, mas quando subir no palco, quando você estiver ali naquele momento, naquele lugar para você apresentar, tente ir sem muitas coisas, né? Tente ir só com algum caderno de anotação, ou com seu iPad, ou com seu computador, para você também esquecer que está com as outras coisas ali, não se preocupar com nada, focar no que é realmente necessário, que é a sua apresentação. Outra coisa importante, às vezes, isso já aconteceu comigo também, de eu me arrumar muito para ir para uma reunião, por exemplo. Isso nem era uma apresentação de pitching, era uma apresentação de um projeto no qual eu estava pitchando, mas era uma reunião one-on-one com um canal. E aí eu, claro, fui mais social, fui mais arrumada e fui com salto alto. Para quê? Eu não uso salto normalmente, eu não sei andar de salto. E aquilo ficou me incomodando a reunião inteira. Eu não conseguia focar no que eu estava fazendo por conta do sapato que estava me incomodando muito. Então, quando você vai para uma apresentação dessas, como é o caso, coincidentemente aqui da ilustração, que ela está de salto, não tente. Lógico, você quer ir mais arrumado, você quer ir com uma roupa social, porque o evento pede isso de repente, mas tente ir com roupas confortáveis, onde você não fique tendo que se preocupar com isso, sabe? Ou uma roupa apertada, ou uma roupa muito quente, onde você
E isso acontece, você vai ficar nervoso, você vai começar a suar, você vai começar a ficar com calor. Então não tente ir da maneira mais confortável possível. E com isso a gente passa para os dos, que seriam as coisas certas. Então usar roupas confortáveis, que te façam sentir bem. Não coloque nada que te incomode, nada que seja, nada que você não costume usar, para você não sentir também, para você não se sentir inconfortável com as roupas que você está usando. Então você tem que se sentir confortável com as roupas que você está usando. Claro que você não vai com uma roupa suja, rasgada, mas use uma roupa que você costuma usar, né? Para você se sentir em casa com você mesmo e focar no que você precisa aqui na apresentação. Outra coisa muito importante. Quando você estiver falando, você tem que ser o mais claro possível, porque às vezes mesmo, quando a gente, por mais que a gente tenha a ideia clara do que a gente está falando, você acaba se embolando em pensamentos, você acaba puxando uma outra coisa que não estava prevista. Então, quando você estiver fazendo o seu pitching, você até coloque bullet points, né, pontos a serem falados para você ter um roteiro e se atrelar ao roteiro, você não sair do roteiro. Porque às vezes você lembra de uma coisa que não estava prevista no roteiro de apresentação e aquilo começa a ir para um outro caminho que não estava previsto. E como esses pitchings normalmente têm tempo, é importante você se atrelar ao roteiro que você criou. Não falar nem nada mais, nem nada menos do que estava previsto. Porque isso acaba gerando, além de uma confusão na sua fala, você acaba ficando nervosa porque percebe que saiu do roteiro e tem que voltar naquele assunto, e a pessoa que está vendo às vezes percebe isso e acaba também ficando nervosa por você. Então, sempre escreva um roteiro do que vai ser apresentado e fique sempre dentro do roteiro. Não inventa. Se você acha que é importante colocar, coloque ali e sempre fique dentro do roteiro. Para você não se perder e também não confundir a pessoa que está vendo a apresentação. Isso é uma coisa muito legal. Quando você estiver fazendo a apresentação, incorpore esse personagem em você. Então, se você está falando sobre o seu projeto fala sobre uma garota que é pirata e você está representando aquela garota pirata, de repente, vai com um tapa-olho, vai com um chapéuzinho. Claro que você não precisa subir em cima da mesa, levar um pássaro e toda fantasiada de pirata. Não é necessário. Isso a gente está vendo aqui no Don't, que não precisa overreact ou se ultraproduzir, levar um cenário de barco, nada disso. Se você simplesmente colocar um tapa-olho ou um chapéuzinho, vai dar a entender que você é uma pirata e que vai ser muito engraçado e vai ser interessante para a audiência que estiver assistindo se você fizer isso. Colocar uma pitada de graça na sua apresentação. Nesse slide também, continuando, o que você deve e não deve fazer. Nesse primeiro slide, a gente vê um slide com vários textos, com muito texto e imagem. E ela colocando uma fala. Isso representa o quê? Que ela está lendo exatamente o que está no slide. E isso não é recomendável fazer. É recomendável sempre você colocar sempre uma única imagem ou uma imagem e falar a respeito dessa imagem. Nunca colocar imagem e texto e ler o que está no slide, ou, às vezes, o que é pior, você colocar um texto com imagem e você falar sobre outra coisa, que não está nem no texto. Então, você está falando sobre um assunto, a pessoa está lendo sobre outro assunto, e isso vai gerar uma dúvida, porque a pessoa não vai saber em quem prestar atenção, se em você ou no seu texto. Então, o importante aqui é você colocar somente a imagem e você explicar o que a pessoa está vendo, sempre através da fala. Não colocar texto, colocar somente se necessário no slide. Outra coisa importante, aqui os vermelhinhos sempre o que você não deve fazer e os verdinhos o que você deve fazer. Então, nesse caso,
nunca colocar no slide os bullet points, né, sobre os assuntos. Então, o meu projeto é sobre irmandade, sobre crescer e também saindo de casa. Então, o que a gente não deve fazer? Colocar os elementos em tópicos. A gente sempre coloca isso, às vezes, na nossa anotação, que a gente carrega ao lado, mas nunca no slide que a gente está projetando. A gente sempre coloca texto corrido. Então, como se fosse uma linha, uma frase, nunca colocar tópicos. E isso quando for necessário colocar texto, quando for imprescindível colocar texto. Quando a gente está falando de personagens, é importante também não colocar um personagem simplesmente jogado no slide. Por exemplo, eu vi muitas apresentações onde a pessoa colocava um model sheet do personagem, um turnaround do personagem, ou personagem em pose idol, que não transparece nada. A gente entende quem é o personagem dessa história, mas ele não transmite nada. Ele é um personagem ali parado numa pose X, né? Que não favorece nada a sua apresentação. Então, o importante é você fazer um personagem que ele tenha vida, né? Que ele esteja numa pose que transmita quem ele é, usando as roupas que fazem ele ser único dentro do que ele é, dentro daquele universo. Fazer seus personagens terem sentido nessa apresentação. Nunca colocar a imagem por colocar. Uma coisa importante é você sempre frisar. Esse exemplo, vocês vão ver que em todas as falas dela, ela coloca TV series. Porque mesmo que no início do projeto você falar, o meu projeto é uma série de animação, e nunca mais citar isso ao longo da sua apresentação, é muito comum a pessoa que está vendo o projeto, às vezes, não lembrar que é uma série de animação, ou que ela está falando sobre longa-metragem, ou o que seria essa série? Se é uma série de uma temporada? Então, sempre falar, eu estou aqui para apresentar uma série de animação de 3 episódios. O meu personagem principal dessa série de animação, a minha série de animação, ela acontece aonde? Esses são os exemplos de storylines para mim, a série de animação, enfim. Sempre ficar reforçando o que é o seu projeto. Se é uma série, um longa, o meu curta é isso, curta aquilo, curta. Isso é bem importante vocês, de quando em quando, retomarem. Aqui, pegando o exemplo anterior que eu falei dos personagens, exatamente o que a gente não deve fazer. Colocar o seu personagem, ou seja, o model sheet dele, ou colocar ele em várias poses idols, no sentido de... Eu já vi alguns estudos de personagens, então coloca o personagem de frente, de lado, às vezes fazendo uma pose, mas dentro de um estudo que o character design estava propondo, e não efetivamente o que vai ser aquele personagem. Isso são coisas que não ajudam na apresentação do personagem quando você está falando dele. O mais efetivo é você colocar uma única pose, colocar o nome do personagem junto à imagem dele, isso é bem importante. Não simplesmente colocar a imagem e falar o nome, só como nesse exemplo, This is Bob, porque no segundo seguinte, quem está vendo já esqueceu que ele se chamava Bob. Agora, se você colocar o nome dele junto à imagem, isso vai reforçar muito bem e vai fazer a pessoa não esquecer o nome do personagem. Outra coisa muito importante, nesse exemplo a gente está vendo que a pessoa que está apresentando está falando sobre uma coisa, a pessoa está entendendo o que ela está falando, mas depois ela fala que ela apresenta uma imagem 2D e ela fala, by the way, essa série vai ser 3D. E isso a pessoa não estava esperando e não estava claro em nenhum momento. Então, o que tem que estar muito claro? Tudo que você está mostrando, você fala, olha, isso aqui é uma arte
que ainda está em construção, é só um concept ainda, ou isso aqui é só uma referência, mesmo que seja de algo que não seja muito conhecido. Você não precisa trazer uma referência de uma série que seja super conhecida. Às vezes é uma série ou uma referência de um filme que não é muito conhecido, mas que para você faz sentido mostrar. Então fala, ó, essa aqui é minha referência, mas é só uma referência. Ou isso aqui é um estilo de arte 3D que eu quero que seja aplicado no meu projeto. Então, o meu projeto vai ser 3D, deixar isso muito claro já no início. Não criar uma falsa expectativa para quem está vendo, apresentando referências que levam a entender uma outra coisa que não ao que o seu projeto realmente vai ser. Então, sempre ter esse cuidado de quando estiver apresentando um projeto, lembrar de pegar as referências corretas e nomear essas referências de acordo. Então, se é uma coisa em WIP, se é somente um concept, se é uma referência para arte 2D ou 3D, se é, por exemplo, uma animação que você quer fazer, um exemplo, tá? Que você quer utilizar 3D, mas você quer usar low poly, por exemplo. Você não vai colocar um 3D super complexo como referência, você vai colocar uma imagem low poly para ilustrar isso, para a pessoa entender o que vai ser, o que você está esperando e se isso faz sentido realmente para o projeto. Uma outra coisa bem interessante. Se você definir que, por exemplo, o target do seu projeto são para crianças de 3 a 6 anos, o seu personagem, e aqui vale para todas as artes e para tudo que você estiver apresentando, ele tem que fazer sentido para uma criança de 3 a 6 anos. As artes e como você apresenta, tudo relacionado ao projeto, ele precisa estar dentro desse target, ele não pode estar fora. Então, tudo que você for apresentar tem que fazer sentido para o seu target. Nesse caso, ela está apresentando um monstro pavoroso, um filme de terror, né? E não tem nada a ver com esse target de 3 e 6 anos. Então, a referência não está certa. Então, sempre ter esse cuidado também. De tudo que você estiver fazendo, além de ter a referência correta para a parte visual que você quer, fazer que tenha sentido também para o seu target. Uma coisa interessante também é quando você estiver apresentando o seu pitching, se é um projeto que fala sobre felicidade ou sobre um tema mais delicado que fale sobre depressão, não seja também coerente com o mood da sua série, né? Então, nesse caso, é uma série que fala sobre temas alegres e a apresentadora tá super triste, com uma roupa preta, modão, assim, e as referências que ela traz são sombrias, não tem nada a ver com a alegria que ela está querendo vender. O que você faz, o jeito que você faz, que você vende o seu projeto, como você vende seu projeto e todos esses slides que a gente está vendo, eles têm que transmitir, tem que ser coerentes com o que você está fazendo. Então, se ele é sobre aventura ou sobre é uma comédia, tenta transmitir isso sempre que possível que você estiver apresentando. Ou aqui do lado, esse filme é sobre depressão e ela fala de uma forma super entusiasmada. Não que ela tenha que apresentar de uma forma triste, mas ela tem que dar o devido tom a esse assunto, que é um assunto mais delicado. Certo. Aqui também falando sobre como você deve apresentar o assunto para quem estiver vendo. Falando sobre aquela questão de você se atrelar um roteiro, de você falar somente as coisas principais nessa apresentação de pitching, já que ela dura mais ou menos de 7 a 10 minutos. Então, você vai falar sobre várias coisas que permeiam essa série. Lógico, tem vários tópicos e vários assuntos que realmente podem fazer parte da sua série, mas fale somente sobre os principais. Então, nesse caso, a série é sobre
amor, sobre piratas e sobre e usa um humor absurdo. A pessoa, entendi. Amor, piratas e um humor mais absurdo. Agora, se ela falar sobre isso e sobre 500 outras coisas ao mesmo tempo, quem estiver assistindo não vai conseguir absorver isso e formar uma ideia do que seria, mesmo ela tendo a referência visual que você estiver apresentando. Então, seja bem conciso, escolha exatamente as coisas principais sobre o que fala o seu projeto, né? Se é sobre amor e 20 outras coisas, o amor é mais importante, então fala só sobre o amor. Mas se o tema é pirata, coloca esse tema como uma coisa importante para ser falada. A mesma coisa sobre quando ela fala de personagens, sobre o universo e sobre a arte, design do projeto. Ela vai falar isso pontualmente, vai ter um slide para character, outro slide para word e outro slide para design. Não vai jogar as informações todas atropeladas e todas ao mesmo tempo. Então, dividir os assuntos por slide e falar sobre eles na ordem. Tem muitos pitchings que são apresentados individualmente e tem pitching, às vezes, que a gente faz com mais de uma pessoa, né? Nos Estados Unidos, aqui no Brasil, é mais comum que uma pessoa presente, mas na Europa é mais comum que tenham mais de uma pessoa apresentando. E não é um erro, não, é só uma questão de escolha, na verdade. Então, se vocês optarem por ter mais de uma pessoa apresentando o projeto, o que é importante lembrar? De cada um dividir o assunto, então a pessoa. Vamos trabalhar com 2 ou 3 pessoas. Cada pessoa fala sobre um assunto e fica responsável para falar sobre um slide. Nunca uma pessoa fala em cima da outra ou complementa o que uma outra fala. Se a pessoa falou uma coisa e esqueceu, esqueceu. Deixa a pessoa falar. É muito ruim uma pessoa ficar complementando o que o colega fala, ou mesmo falando em cima ou falando depois, não. Então, divide certinho o que cada um deve falar, e é isso. E cada um fala o seu slide. E uma coisa importante é também, quando o seu companheiro estiver falando, você não fica olhando para o outro lado, desinteressado, olhando para qualquer outro lugar. Não. O ponto de vista focal seu e do seu companheiro sempre tem que ser ou o slide que você está apresentando, ou as pessoas para as quais você está apresentando, né? Os players. Então, ter sempre essa atenção voltada, nunca tá divagando por aí. Falando sobre coisas delicadas na maneira de você apresentar o projeto, né? Então, não seja tão genérico na hora de falar. Então, por exemplo, essa série é sobre absurdo e é muito engraçada. Isso é muito genérico, né? Então, porque pode ser engraçado, pode ser muito subjetivo, né? E essa série fala sobre absurdo, tal. Pode ser muito genérico também. Você pode entender como você quiser. Então tem que ser bem específico. Então ela tem um humor mais adocicado, ela tem um pequeno toque de absurdo, sabe? Então seja bem mais específico para a pessoa que você está falando, tentar entender como vai ser o humor dessa série, porque ela não ela não tem nada ainda pronto, ela não está vendo o roteiro ali, ela não está tendo acesso a esse conteúdo nesse momento. Então tem que ser bem sutil e bem preciso o objetivo também. Mas, claro, tomar cuidado e é importante você pensar nessas palavras também, né? Ser mais específico para a pessoa entender o que você quer dizer, né? Então, nesse caso, seria isso. Aqui é como tratar de um tema. Por exemplo, falar sobre depressão. Você tem 2 maneiras de abordar um tema delicado como esse. Por exemplo, se a sua série fala sobre o tema da morte, por exemplo. Não vai apresentar a série como é uma série que fala que a minha mãe tem depressão. Não, ela vai falar sobre como eu me sinto triste às vezes quando a minha mãe está triste,
ou como eu sofro por ela não estar sempre presente. Tem que ter um cuidado para você tratar para você apresentar o tema quando ele é um pouco mais delicado e sensível, tá? Então, é um cuidado redobrado. Teve uma ocasião em que eu participei de um júri de pitching que era sobre suicídio, e infelizmente as pessoas que apresentaram não tiveram tanto esse cuidado na hora de apresentar o tema, tanto que foi unânime dizer que, inclusive, eles precisavam ter uma consultoria específica de um psiquiatra e psicólogos para tentar fazer que o roteiro fosse mais vivo, muito pela maneira como eles apresentavam esse tema, né? Então, tudo bem trabalhar com esses temas, acho excelente que tenham conteúdos audiovisuais que tratam sobre temas sensíveis, mas a maneira de se transmitir, de você vender projetos assim, é um pouco mais delicado. Então tem que ter um cuidado maior, né? E uma coisa que às vezes pode acontecer, só uma dica para que não aconteça, é falar sobre todo o universo, sobre tudo, como vai ser, mas não tem um final ainda, sabe? É como se você apresentasse tudo aquilo e você não compartilhasse o final da sua história, sabe? Então, é lógico que você às vezes pode não ter o roteiro fechado inteiro, ou falar, essa história vai se dividir em 3 temporadas, não sei como vai ser o final da terceira temporada. Mas uma ideia de como seu personagem vai se desenvolver, ou onde você quer chegar, qual o objetivo dele no fim, isso deve já ter sido previsto e você deve compartilhar. Porque a gente sempre fala que por mais que seja uma série, é um projeto de começo, meio e fim. Então, onde você quer chegar com esse personagem daqui 3 temporadas, por exemplo, né? Então é importante você compartilhar o final do projeto. E é claro, sempre tentar, em resumo, então, manter o bom humor, mostrar os personagens de acordo com o universo ao qual eles pertencem. E se você tiver no final um teaser ou algum material em vídeo que vocês produziram, e se tiver tempo, vocês podem mostrar. Aqui no caso, a apresentadora tem um teaserzinho que ela fez e havendo espaço para mostrar, você pode mostrar. Claro que a técnica que você usou nesse teaser, o estilo de personagens, o universo, o cenário, ele pode e deve ser mudado provavelmente durante o desenvolvimento da série. Mas é uma outra forma de explicar o projeto, né? É um outro material que você tem de apoio para o projeto que você está vendendo, se você já realizou algum teaser ou o episódio piloto do projeto. Aqui, se você também pensou se seu projeto tem algum tipo de cross-mídia, se ele tem algum desdobramento em potencial, então você pode falar também mais para o final da apresentação. E eu queria também compartilhar com vocês 2 bíblias de pitching, de 2 séries bem importantes, que é o Adventure Time e o Bravest Warriors, do Pendleton Ward, que vocês vão ter uma ideia de como ele fez o pitching do projeto. Vocês vão ver que é bem diferente, lógico, o que ele pitchou e o que foi feito, mas é para vocês terem uma ideia também de como ele estruturou essa bíblia de pitching e o que precisa ter nela, né? Baseado em tudo que a gente falou. Então, também vou compartilhar os links com vocês. E é isso. Obrigada pela participação de vocês. Eu espero que vocês tenham tido uma ideia melhor de como se preparar para um pitching. Esses são alguns elementos que esse material tem que conter. Eu acho importante falar também, como uma última informação, que vocês tenham esse material depois em PDF, para caso algum player se interesse, vocês possam mandar por e-mail. E vocês, sempre que tiverem em eventos de pitching, vocês façam um documento que chama One Sheet, que seria uma página A5, normalmente é o tamanho, onde vocês coloquem a primeira página do slide da apresentação, que é o título, com
a imagem do projeto numa página, e no verso coloquem a logline, uma breve sinopse do que seria a série, e não sinopse do episódio piloto, e embaixo colocar o nome de vocês, o nome do contato, colocar também se vocês têm algum parceiro comercial nesse projeto, colocar ali no verso. E na frente, então, colocar o título, a imagem, colocar a minutagem, quantos episódios são, a minutagem e o target. Isso é muito importante. Então, essa folha, essa one sheet vocês imprimem e vocês dão também durante esses eventos. É bom ter essa one sheet, além do cartão de visita de vocês. E ter esse material de slide em PDF para mandar para quem se interessar. Então é isso, gente. Muito obrigada. Desculpa se eu me embolei um pouco na apresentação, mas era isso que eu queria passar com a apresentação de pitching. Obrigada.